Agora, a história de famílias que tiveram a vida completamente transformada por um diagnóstico. Os sinais de que o filho tem um desenvolvimento diferente de outras crianças assustam os pais. E a busca por respostas pode abalar muitas mães e levar até a depressão. Como não entender e abraçar essas famílias, né? Pensa aí no receio de ver o seu filho enfrentar grandes dificuldades na escola, de ser dependente ou até de sofrer bullying. Mas as lições de uma mãe têm trazido esperança. Josi Boccoli se dedica a compartilhar tudo aquilo que aprendeu com o filho, que aos 4 anos recebeu um diagnóstico que ela não esperava. Uma descoberta. Muitos planos. Você sonha, né, com o futuro da criança. Foi assim com Rosimeire e Levindo. Mas conforme Cauã crescia, os sonhos se transformavam em preocupações. Ele parou de falar tudo. Não olhava nos meus olhos e ele ficou distante até de mim. Ele tinha mais ou menos 1 ano e 7 meses. Ele não queria eu do lado, nem abraçar, nem nada. Quando Cauã completou 3 anos, os pais receberam a notícia. Aí, eu chorei muito. Aliás, eu fiquei 1 ano em luto, só chorando. O filho tem autismo. Ou, como se diz atualmente, TEA, transtorno do espectro autista. O autismo é uma alteração do neurodesenvolvimento. É uma condição onde a criança, o jovem, o adulto, ele tem algumas habilidades comprometidas, como a comunicação, a interação social. Junto com o diagnóstico, veio o medo. Na minha mente, assim, que ele não ia fazer nada da vida, que ele ia ser sempre dependente de mim. Como o autismo, ele não tem exame, né, para dar um diagnóstico, é um diagnóstico clínico, a hora que a gente fala, elas ficam sem chão, assim, né? Isso não significa que essa criança vai ser menos que outras crianças. Significa que ela pensa de uma forma diferente, que ela age de uma forma diferente, mas não significa que ela não possa ser inserida na sociedade. Mas profissionais da saúde que acompanham os casos de perto afirmam a dificuldade de lidar com a situação ainda leva muitos pais ao extremo. Há relatos de mães que tentam até o suicídio. Sim, sim. A gente tem muitos casos aqui que o pai, né, infelizmente, ele abandona o lar, a família. E as mães ficam sozinhas para cuidar desse filho. Então é um peso muito grande. Pensar no futuro e no sofrimento que os filhos podem passar assusta muitas famílias. Como é o caso de Fabielle. É questão de chamar uma criança de feia. Já chegou em casa chorando várias vezes, não foi uma, foi várias vezes. Aline fez um vídeo com a filha aos prantos. Jogaram o quê? Casca de banana, mãe. Não aguento mais. Eu fiz um vídeo de um desabafo de uma mãe. Um momento de dor, de desespero. A mãe a confortou. Tá vendo você ali? Olha como você é linda. Olha, dá um sorriso. Ô Fabielle, você não é feia. Você é especial, autista. Mas você é muito linda. Nós amamos ela, né? É. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o autismo afeta 1 a cada 160 crianças. Novos dados apontam uma incidência 4 vezes maior. Sandra adotou Aurus quando ele tinha 12 dias de vida. Foi numa sexta-feira, era 2 horas da tarde, a gente teve que sair correndo, porque liga num dia e no outro dia você é mãe, né? Ela começou a perceber mudanças de comportamento quando ele estava com 8 meses.
E a gente começou a fazer alguns sons, algum barulho, e realmente, nem piscar, ele piscava, nem com sons, né? E aí eu falei assim, ué, mas pode ser o quê? Ela falou, é uma coisa pra gente investigar, mas pode ser autismo, né? Aí eu já entrei em desespero. Assim que recebeu a confirmação, Sandra tentou estimular o filho de maneira diferente. E depois? Mudei tudo. Cor de roupa, interfere, volume de televisão, tipo de música. Que a criança no espectro sempre vai precisar de algum grau de estímulo, ou emocional, ou estímulo fisioterápico, ou estímulo intelectual. E precisa de gente que sabe o que está fazendo, de gente que sabe estimular ela, de gente que sabe o que ela precisa. A mamãe é o quê? Linda. O Aurus é meu rei? Uhum. E mamãe? Também é rainha. Não é fácil ser mãe de um filho com autismo. Agora, imagine de 2. O Vitor tem 21 anos. O Felipe, 20. E cada um tem características muito próprias. O Vitor, ele sempre falou muito. E o Felipe, eu só fui conhecer a voz dele aos 4 anos. Normalmente eu deixo a pessoa me conhecer bem primeiro, para depois eu explicar para ela que eu sou autista, que eu sou diferente dos outros. Fiquei sabendo que você toca guitarra. Toca de guitarra, de violão. Toca violão. E aprendeu sozinho? Foi aprendendo sozinho. Mas as dificuldades ainda existem. Ainda me dá bastante medo, porque hoje eu estou aqui, eu estou olhando, eu estou protegendo, né? Eu estou orientando. A minha preocupação agora é deixar de proteger tanto, que para mim é difícil, que a mãe ela acaba impedindo que o filho cresça, né? A autora do livro Autismo, Entender é a Chave para Amar e Ajudar, Josi Boccoli, passou por desafios similares com seu filho Gabriel. E até 1 ano e 8 meses o Gabi foi uma criança normal. Mas depois de 1 ano e 8 meses ele começou a regredir. Quando Gabriel estava com 4 anos, foi diagnosticado com autismo. E para você aquilo foi um susto? Não, eu não aceitei. Não se falava de autista. Não se falava de autismo. Tem um buraco preto na minha frente e o que eu vou fazer? Então, nessa hora, se a pessoa não tem a fé, que é o que vem te dar o chão, você cai nesse buraco e você se enterra ali. E a criança vai junto. Apesar do sofrimento, Josi escolheu se dedicar ao filho, usando suas próprias observações e colocando em prática o que passou a estudar. Falar, meu Deus, por quê? E Deus respondeu. Deus falou, não é para quê? Não é por quê. É para você mudar. Não é ele que vai mudar, ele é uma criança. Hoje eu, conversando com muitos pais, eu vejo que isso é normal, né? Achar, eu pequei, as pessoas vão falar, poxa, você crê em Deus e você tem um filho autista? Então, todos esses pensamentos passavam na nossa mente também. Mas eu decidi recorrer a Deus, porque a partir do momento que a gente entrega a nossa vida a Deus, a gente crê que tudo que acontece nela, ele é pro bem, ainda que eu não entenda no momento. Então eu passei a sentar do lado dele e ficar 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, meia hora. O que tanto ele vê, o que tanto aquilo atrai a atenção dele? Então é aquilo que eu tenho que usar para eu ter a atenção dele. A família vivia em Israel, onde mora até hoje. Mas muita ajuda vinha do Brasil. Então, durante 4 anos, eu pegava instruções pela Abades e o que eles me ensinavam eu aplicava lá. Gabriel, há alguns anos, era bem diferente. Totalmente. Tinha muitas limitações. Muita. Das 10 principais características do autismo, ele tinha 8. 8. Então era... Porque hoje ele está independente. É, como assim, quase nada. Quase nada? É? Bom, eu já descobri, por exemplo, que o Gabriel, lá em Israel, anda de metrô sozinho. Anda de trem sozinho. Ele vai, treina... e volta sozinho. Sim, Gabriel treina. Aos 16 anos, além de falar 4 idiomas, ele também faz parte de um time de futebol.
Gabi, que eu errei. Você joga bem? Eu posso jogar bem. Conquistas que Josi compartilha. Eu falava assim, eu tenho que ajudar as outras mães. Eu tenho que falar para elas que é possível ser feliz. Não tem problema ela chorar. O problema é ela permanecer no choro. Então, a dica que eu dou é, trabalhe muito em casa. Quanto mais trabalhar em casa, mais a criança vai desenvolver. Essa união, né, Gabi? Da nossa crença, da nossa fé, com a ação, que é você colocar a palavra de Deus em prática na sua vida, você crer naquilo, não tem como você não ter resultado. O Gabi tinha crises e eu pegava ele e falava assim, você não tem nada, em nome de Jesus. E ele no meio de uma crise. Então, assim, não era que ele não tinha crise para a gente fazer aquilo. A gente fazia aquilo vendo a crise. E isso é fé. É você tá vendo uma coisa, mas você crê em outra completamente diferente. E Deus vai honrar pelo que você crê, não pelo que você está vendo agora. O marido, Gustavo Boccoli, afirma que pais e mães de filhos autistas também podem ser muito realizados. Eu e a Josi que mudamos mais. Para ajudar o Gabi, tivemos que ser capazes de nos quebrar e nos moldar a nova realidade. E isso fez bem pra gente. Se naquela época alguém falasse para mim, olha, quando seu filho tiver 16 anos e você vai ajudar muitas famílias, eu falo para você, eu teria passado sorrindo. Infelizmente eu não passei sorrindo, mas hoje são lágrimas de gratidão. Então o Gabi hoje, ele é isso. A nossa gratidão é a Deus, pela fé que a gente teve, pela fé que nós aprendemos a viver para trazer o resultado. E qualquer pessoa pode fazer isso. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela e veja a íntegra da entrevista da escritora Josi Boccoli. Se preferir, acesse r7.com/canal Domingo Espetacular.